Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar de um problema matemático, que é um problema de você encontrar o mínimo de um funcional. Já ouviu falar disso? Tá curioso? Tá curiosa? Segue aqui, que é do que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Bem, pessoal, esse problema matemático é o que nós estamos chamando aqui de problema de minimização de um funcional. E a resposta para esse problema de minimização do funcional é a equação de Euler, que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá. Nosso problema é o seguinte: vamos definir uma quantidade que é dada por uma integral. A integral de uma função f das variáveis q e q ponto, que dependem do tempo. E aqui o tempo é um parâmetro desta função, tá bom? A integral dessa função f no tempo, entre os limites t1 e t2 bem definidos, me define um funcional j. E é esse funcional que a gente vai querer tratar aqui, vai querer encontrar um mínimo para ele. A visão matemática, então. Do ponto de vista matemático, o que eu estou procurando é quais são as curvas Q barra e Q barra ponto que vão levar o funcional a ser um ponto crítico, a ser um extremo. Isso é, a variação infinitesimal desse funcional tem que ser zero. Do ponto de vista físico, eu posso imaginar que esse funcional é alguma quantidade e que Q e Q barra e Q barra ponto representam o estado mecânico desse sistema. Então, encontrar o mínimo desse funcional seria encontrar o estado mecânico do sistema que vai levar esse funcional a ser um mínimo ou máximo, né? Aqui, J, esse funcional, como eu já tinha falado, vai representar uma quantidade física que vai satisfazer algum princípio de extremos, de minimização ou de maximização. Tá bom? E aí, encontrar Q barra e Q barra ponto vai ser, na verdade, determinar o estado mecânico desse sistema, a evolução do estado mecânico desse sistema, né? Já que eu vou encontrar funções horárias que vão descrever esse estado mecânico. A resposta do problema, então, como deve evoluir o estado mecânico do sistema de forma que a quantidade J seja o máximo ou o mínimo, né? Vamos partir então do integrando f, essa função f que está ali dentro do integrando, né? A solução do problema vai ser essa, f como função de q barra e q barra ponto. Vamos imaginar que as funções q e q ponto podem ser dadas ali em torno dessa solução como q barra mais uma variação ΔQ. E em q ponto ele vai ser um q barra ponto mais uma variação q ponto, né? Onde essas variações, ΔQ e ΔQ ponto, vão ser funções arbitrárias, né? Que têm valores muito pequenos, de tal forma que q e q ponto sejam soluções muito próximas de q barra e q barra ponto. A gente vai tratar aqui que esses ΔQs nos limites t1 e t2 de integração são nulas. Por que isso? Isso vai ser uma exigência que nós vamos fazer, que todas as soluções ou aproximações dessa solução nos extremos de integração tenham o mesmo valor. Tá bom? Esse problema, por causa disso, ele é também conhecido como um problema com limites fixos, né? Dentro do cálculo das variações, que é a área da matemática que a gente está pincelando aqui para tratar esse problema, né? É uma área bastante extensa, né? A gente vai dar somente uma visão en passant aqui, né? Sobre cálculo das variações. E dentro dessa área, esse é um problema de limites fixos. Aqueles limites da integral, ele pode não ser fixo, ele pode variar, e aí nós teríamos outros problemas a tratar, né? No nosso caso, não. Como adiantado, as diferentes soluções vão satisfazer as mesmas condições nos extremos, né? T1 e T2, qualquer Q e Q ponto devem ter ali, qualquer Q, né?
vai ter o mesmo valor dessas aproximações à solução verdadeira, lá, a solução que nós estamos procurando e que vai descrever o estado mecânico do sistema, na interpretação física desse problema, né? No caso da interpretação matemática, uma solução que vai transformar aquele funcional em ponto extremo, né? Vamos assumir então que essas variações, ΔQ e ΔQ ponto, elas podem ser dadas em função desse parâmetro alfa e de uma função arbitrária eta, de tal forma que Q de t vai ser Q barra ponto mais alfa eta, e Q ponto vai ser Q barra ponto mais alfa eta ponto. Alfa é um parâmetro infinitesimal, de forma que as funções Q e Qt sejam próximas de Q barra e Q barra ponto, né? E para satisfazer a condição dos limites fixos, eu vou assumir que a função eta nos pontos t1 e t2 valem zero. Bem, para tomar a variação infinitesimal de j, eu vou ver que essa variação, na verdade, é o funcional para uma função q próxima da solução, menos a integral com a solução, né? De forma que o meu integrando vai ficar essa diferença aqui entre essas duas entre essa função para esses dois pontos diferentes, né? Vamos pensar assim, né? Como Q é uma variável dessa função e ela está muito próxima da função Q barra, eu posso imaginar aqui, então, expandir e escrever f de Q e Q ponto em torno dos pontos Q barra e Q barra ponto. Como é que eu faço isso? Usando a nossa conhecida expansão em série de Taylor, né? Onde aqui as derivadas são tomadas nos pontos Q barra e Q barra ponto, né? A mesma coisa aqui, ó. Então a derivada em Q e a derivada em Q ponto. Aqui tomadas as variações alfa eta e alfa eta ponto. Se eu substituir esse resultado no funcional, eu vou ficar com essa equação aqui, ó, no integrando. Desculpa, eu vou ficar com essa expressão no integrando, tá bom? Mas observe que aqui eu tenho uma derivada num ponto, a derivada de eta, né, no tempo. Eu quero escrever tudo isso em função de eta. Tá? Como é que eu posso fazer isso? A gente pode trabalhar esse segundo termo. Trabalhar esse segundo termo, a gente vai ver que essa integral daqui, que representa ele, pode ser dada de uma outra maneira, se eu fizer uma integração por partes, né? Então aqui eu tenho que essa integral vai ser igual a essa derivada vezes eta nos limites t2 e t1 menos a integral da derivada temporal desse primeiro termo vezes eta. Mas como eta satisfaz a condição de limites fixos, eu tenho que ela em t2 e t1 é nula e esse termo aqui é cancelado. E essa integral é dada por menos essa outra integral daqui. Se eu substituir isso na minha variação do funcional, eu encontro agora esta expressão e posso colocar o eta em evidência, já que agora os dois termos estavam sendo multiplicados por eta e não mais por eta ponto, como estava acontecendo, não é? Eu posso então reescrever de uma forma mais compacta, né? Onde eu vou botar aqui Q barra como sendo a variável e Q barra ponto, né, como sendo a variável na outra derivada parcial. Já que a gente já sabe que essas derivadas estão sendo tomadas para a solução do meu problema, tá bom? Então, para só isso, essa equação diferencial é satisfeita para a minha solução do meu problema. Observe aqui que como eta é arbitrário, eu tenho que a minha expressão entre colchetes é que deve se anular para satisfazer a condição de extremo, já que aquela variação do funcional tem que ser nula. Como o eta é arbitrário, né, não é ele que vai fazer o zeramento da minha integração. Então aquela expressão entre colchetes, que é dada por essa equação diferencial parcial, é que tem que ser nula. Essa equação é conhecida como equação de Euler, e ela foi descoberta em 1744 por Leonhard Euler, né, um físico, filósofo, matemático, né, como eram os pensadores da ciência naquela época, né? Então, a solução do meu estado, do meu funcional, ou seja, o estado mecânico na interpretação física, né, daquele problema, deve satisfazer essa função f para aqueles estados mecânicos, para aquele estado mecânico, deve satisfazer a equação de Euler, né, que é essa equação diferencial parcial de segunda ordem aqui
descrita para vocês, tá bom? A gente pode escrever também a equação de Euler de uma outra maneira, que é conhecida como a segunda forma da equação de Euler. Para isso, vamos ver o seguinte aqui. F, a gente vai escrever essa segunda forma para um F qualquer, né? Mas se F não depende explicitamente do tempo, a gente vai ver que essa segunda forma ela se simplifica e a gente pode escrever então uma equação de primeira ordem, que vai determinar, né, as minhas soluções do problema. Vamos lá, vamos seguir aqui então e ver um pouquinho o que é isso. Primeiro a gente vai notar que a derivada total daquela função f do integrando, em função do tempo, né, pode ser dada por essa somatória aqui, dada pela regra da cadeia, né, já que f depende de q e q ponto, né, e aqui a derivada parcial no tempo. A gente tem também aqui, simplificando, né, já que é dq dt é q ponto e dq ponto dt é q dois pontos, escrever dessa maneira daqui. A gente pode notar também que a derivada total de q ponto vezes a derivada parcial de f em q ponto pode ser dada por isso daqui, né? Combinando então as duas equações, eu chego nisso daqui, ó, onde eu substituí o resultado daquela equação anterior, em que eu podia escrever um dq dois pontos df dq ponto em função dessas derivadas parciais aqui, né? Substituo e encontro essa expressão. Tá bom. Bem, vamos trabalhar um pouquinho ela. Eu posso botar q ponto em evidência. E aqui surge a minha equação de Euler, né? Se essa equação é a solução do meu problema do funcional, ela vai ser nula. E aí a gente encontra aqui, então, passando a derivada total desse carinha no tempo para cá e a derivada parcial para lá, que a derivada parcial de f no tempo menos a derivada total dessa expressão aqui é igual a zero. Essa equação é o que a gente vai chamar de segunda forma de Euler. Mas o interessante dessa segunda forma de Euler, observe que ela ainda é uma equação diferencial de segundo grau, é que se df dt ela não é explicitamente uma função do tempo, essa derivada parcial se anula. De forma que essa derivada total tem que ser zero e essa expressão aqui dentro, então, tem que ser uma constante, né? E aí eu simplifico a minha equação de segunda ordem para uma equação diferencial de primeira ordem, que vai ser mais simples da gente estar resolvendo aqui, né? E essa equação diferencial de primeira ordem ela vai ser igual a uma constante aqui. Bem, pessoal, no vídeo a gente discutiu um pouco de cálculo de variações e tentamos resolver aqui o problema da minimização de um funcional. Um funcional vai ser dado aqui, neste caso específico, pelaquela integral de uma função que depende de parâmetros, né, e de suas variáveis, q ponto e tempo. Aqui a gente associou t a um tempo, né, mas pode ser uma variável qualquer dentro do contexto matemático, né? Dentro do contexto físico ela vai estar associada a um tempo, né? E essas variáveis q e q ponto vão estar associadas ao estado mecânico desse meu sistema. Vimos que a solução que minimiza esse funcional é dada pela resolução da equação de Euler, que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, e que se meu estado mecânico, né, que vão ser as variáveis dessa função f, que vai ter que satisfazer a equação de Euler, forem atendidas, né, o meu funcional é um ponto de extremo, é um mínimo, não é? Ou um máximo, depende aqui, né? Mas é um ponto crítico. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Nos vemos nos próximos e até lá!